Olá, eu sou Sérgio Flávio Barbosa, professor de filosofia, criador dos grupos reflexivos para homens autores de violência, de acordo com a Lei Maria da Penha. São grupos reflexivos que têm por objetivo diminuir a reincidência e apoiar uma mudança de comportamento desses homens. Mas o que significa trabalhar com esses homens autores de violência? O que eu posso, nesse momento, compartilhar com vocês que estão neste curso? Bom, então o que eu vou fazer é uma apresentação baseada num slide que eu venho construindo há quase 30 anos de trabalhos com outros grupos no estado de São Paulo e no Brasil. Vamos lá? A primeira coisa que precisamos entender é quem são esses homens, aonde estão esses homens, como vivem esses homens. É muito importante entender que homens autores de violência não têm características específicas que possam distinguir ele de qualquer outro homem. Eles estão na sociedade, eles estão nas famílias, nos locais de trabalhos, em todos os ambientes, até mesmo em igrejas ou partidos políticos. Esses homens também têm variados perfis, várias idades, de diversas origens e tonalidades de pele. Às vezes a gente quer enquadrá-los num determinado perfil, mas isso atrapalha muito mais do que a gente possa entender, porque primeiro é necessário desconstruir em nós essa imagem do homem que agride uma mulher. Para isso, a gente precisa também entender quem é este homem, individualmente, na sua singularidade. Perceber que este homem também é reflexo de um mosaico, que ele mesmo foi se construindo a partir de referências na sua família, no seu trabalho, na sociedade. Ou seja, também fazer esse trabalho é desconstruir uma imagem desse homem e acreditar na possibilidade de uma mudança, de um perfil que não é engessado. Para isso, criamos e adaptamos o processo reflexivo, que é mais do que uma reflexão, é mais do que apenas sentar, escutar alguém dizendo alguma coisa. O processo reflexivo identifica um ato de conhecer, reconhecer para uma mudança de dentro para fora. Por isso que ele é reflexivo, por isso que ele se dá no plano da realidade, não num plano mental. Um grupo reflexivo, ele parte desta premissa, primeiro acreditando que todo mundo pode mudar de dentro para fora. O que é baseado esse processo reflexivo? Primeiro, numa ação dialogal, ou seja, da cultura contra a natureza, da história contra a biologia. Primeiro é ativar o senso crítico. O mais importante para os participantes e para quem vai conduzir um grupo reflexivo é permitir que esse homem entre em contato consigo mesmo, incomodando aquilo que estava acomodado, decodificando os costumes enraizados nesse homem, como um padrão rígido, como aquilo que não quer ser quebrado. O segundo patamar desse processo reflexivo é uma visão sistêmica, ou seja, consiste em compreender o todo, não apenas aquele boletim de ocorrência, não aquele momento em que ele agrediu, mas todo o álbum, a abrir desde a primeira página, ou seja, até mesmo como começou o relacionamento, ou até mesmo como começou a vida desse próprio homem, se ele se recorda como ele agia dentro de casa, com a sua família, especificamente com o feminino. Então isso é ter uma visão sistêmica. Mas a visão sistêmica ela pode ter dois modos. Primeiro, um modo aberto, onde as relações de intercâmbio, ajudam a esse homem a compreender um universo maior.
São sistemas de troca. Por isso o grupo é muito importante, porque ele vai trocar com outro homem uma experiência de vida para quebrar o seu padrão. O segundo processo sistêmico é um processo fechado, onde ele está ali sem aprender coisas novas, com falta de recursos externos, vai ser muito difícil ele olhar para si mesmo e não provocar um espelhamento. E o último patamar desse processo reflexivo é a própria ponto de partida, ou seja, é reconhecer nele um protagonismo. Não porque a violência seja uma coisa feia, porque isso já é uma moral, mas reconhecer que ele está tirando o direito de outra pessoa. Ele está reconhecendo que ele pontuou alguma coisa que a outra pessoa não estava em acordo. Então, o ponto de partida é muito importante para todos, para os participantes e para os facilitadores, que vão mediar esse processo reflexivo. E de onde se começa tudo isso? De dentro para fora. É importante, segundo essa proposta reflexiva, decompor as partes que estão assimiladas como falsas para ver o que pode ser mudado. Não que ele não tenha uma parte importante. Ele tem sim uma parte importante na sua vida, mas aquilo que o faz agressor é que precisa ser identificado. Então, usamos alguma parte nesse processo da filosofia da desconstrução. O que é isso? A filosofia da desconstrução me traz um processo da alteridade. Jacques Derrida nos coloca, um desafio de sair da nossa visão para entender o outro. E assim, juntamente com Jean-Paul Sartre, a gente compreender, dentro dessa qualidade das relações humanas, aquilo que faz respeito a mim, aquilo que eu posso mudar no meu dia a dia. E, por último, outro grande filósofo, trazer para o outro a manifestação da minha própria identidade. Ou seja, quando esse homem, no grupo reflexivo, passa por esse processo de entender essa alteridade e o outro como a manifestação de mim mesmo, esse processo se inicia, não porque ele vai ser um homem melhor, um pai de família melhor, mas ele vai dar um processo de lidar com as suas próprias frustrações, medo e raiva. Então aí se inicia o processo reflexivo com ele mesmo. O que nós temos nesse grupo reflexivo é aprofundar esse universo masculino, para romper esta janela, para romper esta visão que está ainda deturpada por causa do patriarcado, do machismo e dessas masculinidades das relações tóxicas. Então, todo grupo reflexivo passa por 4 degraus. Quais são esses degraus? O primeiro, a eicasia. Ele chega num estado de muita agressividade, de muita violência, num estado rejeitando qualquer proposta. Então, o grupo precisa acolher esse homem, precisa entender o que ele está falando, não julgar, não condenar. E mesmo se ele disser uma mentira, aproveite esse espaço. O segundo degrau é o pistis, ou pisteses, onde esse homem já entra num estado de discussão sobre as suas próprias crenças. Junto com os outros homens, que também têm boletins de ocorrência, desconfiar daquilo que ele nunca desconfiou. Permitir entrar em uma outra energia, em uma outra sintonia, para ver os desafetos, para ver as contradições, para ver aquele lugar em que ele está falando, mas ele mesmo não se reconhece. O terceiro degrau é a dianoia, ou dianosis. É uma revisão,
dos seus valores. É onde a gente aproveita esse momento para colocar a Lei Maria da Penha, para colocar os conceitos de gênero, os conceitos de paternidade, de responsabilidade, de afeto, assim para ver se nesse processo de dianoia ele consegue sair das suas verdades eternas, absolutas e universais. E por último, chegar no estado do nous, onde é o estado em que ele vai reconhecer, se responsabilizando pelo ato de pelo menos não fazer mais, não cometer mais e de não ficar mais omisso em relação a qualquer outro tipo de violência, inclusive a dele mesmo. Então, essa estrutura física do grupo reflexivo exige uma equipe composta por multiprofissionais que tenha vivência nas relações de gênero e trabalhos e que, de preferência, sejam compostas por homens, não necessariamente só por homens. É preciso também calcular a duração, em média de 18 a 12 encontros, para que você possa formar um vínculo, para que você possa conhecer esse homem. 2 horas de atividades, com dinâmicas de grupo, preferencialmente onde ele vai exercer a atividade física, corporal, de toque, de olhar, de cheiro, alguma brincadeira infantil, até mesmo alguma brincadeira com giz, se for possível, no cimento, para que ele possa entender que esse momento é um momento de recriar laços. E o que nós queremos com isso tudo é chegar no final, dentro desse processo de avaliação, perceber do começo ao fim alterações de humor, alterações na linguagem, alterações quando ele se comporta durante o café. O que está acontecendo com esse homem que ele não é mais aquele estereotipado? Evitar essa regra, uma vez violento, sempre vai ser violento. Porque estamos conseguindo mudar esse perfil. Os grupos reflexivos estão conseguindo diminuir a reincidência, desde que esse homem passe por esse processo. O que está acontecendo? Muitos homens são condenados pela Lei Maria da Penha ou têm a medida protetiva, mas só de afastamento. Os juízes ainda não estão condicionando este afastamento aos grupos reflexivos, conforme a lei de 2020. Então, eu quero agradecer e desejar a todos que estão fazendo esse curso que compreendam a necessidade de um aprofundamento, de uma capacitação sobre si mesmo, sobre os seus valores e sobre aquilo que estamos promovendo, que é uma sociedade mais justa e mais segura para todas as pessoas, inclusive para ele. Muito obrigado.